de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E nesta segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado do Tratado sobre o Perdão de São Fulgêncio de Ruspe, bispo, do século VI da nossa era cristã, e traz como título: Ao vencedor, a segunda morte não causará dano. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Num momento, num piscar de olhos, com a última trombeta, pois soará uma trombeta, os mortos ressurgirão, incorruptos, e nós seremos mudados. Dizendo nós, Paulo mostra que alcançarão junto com ele o dom da futura mutação aqueles que agora se mantêm na comunhão eclesial e moral com ele e seus companheiros. Querendo sugerir qual será a mudança, diz: é preciso que o corpo incorruptível se revista da incorruptibilidade e o mortal se revista de imortalidade. Portanto, para que haja neles a mudança da justa retribuição, precede agora a mudança da gratuita liberalidade. Aos que nesta vida se mudaram do mal para o bem, promete-se o prêmio da futura mudança. A graça faz com que, primeiro ressurgidos aqui espiritualmente pela justificação, comece a mudança pelo dom divino. Mais tarde, na ressurreição do corpo, que completa a mudança dos justos, a glorificação, sendo sempre perfeita, não sofrerá mudança. A graça da justificação, primeiro e depois da glorificação, muda-os de tal forma que esta glorificação neles permanece imutável e eterna. Aqui são mudados pela primeira ressurreição, que os ilumina para que se convertam. Por ela, passam da morte para a vida, da iniquidade para a justiça, da incredulidade para a fé, das más ações para a vida santa. Por isso, a segunda morte não tem poder sobre eles. O Apocalipse refere-se a isto. Feliz quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte. No mesmo livro lê-se: ao vencedor, a segunda morte não causará dano. Na conversão do coração consiste a primeira ressurreição. No suplício eterno, a segunda morte. Apresse-se então em tornar-se participante da primeira ressurreição quem não quiser ser condenado ao eterno castigo da segunda morte. Pois aqueles que, mudados no presente pelo temor de Deus, passam da vida má para a vida santa, passam da morte
para a vida, e eles mesmos, em seguida, passarão da vida obscura à glória. Amém. Meu irmão, minha irmã, que belo texto de São Fulgêncio que nós ouvimos, que fala sobre a primeira ressurreição e a segunda morte. O que é a primeira ressurreição? É a nossa conversão, a nossa mudança de vida. Quem vive no pecado, vive já na morte. Quem vive no pecado, vive na morte espiritual. Quem não se arrepende de suas faltas, está submerso nas sombras. Quem não quer converter-se, está já morto. No entanto, neste mundo, nesta terra, na nossa caminhada, quando tomamos consciência dos nossos pecados, quando nos arrependemos, quando nos voltamos para Deus, quando aceitamos a conversão, quando tomamos consciência de que a conversão é uma atitude contínua enquanto vivermos nesta terra e que a cada dia podemos ser um pouquinho melhores e entrarmos realmente nesse itinerário rumo ao céu, numa busca de cada dia estar mais próximos de Jesus, já abraçamos aí a primeira ressurreição. Depois vamos passar pela primeira morte, que é a morte física. Essa morte física não nos faz perder. Essa morte física é a passagem necessária para chegarmos à eternidade. Essa morte física não nos afeta negativamente. Se estivermos já de posse da primeira ressurreição, do arrependimento, da volta para Deus, da busca de viver segundo o Evangelho, vamos passar por aquela porta, que é a morte física, para chegar à eternidade. E lá seremos ressuscitados com Cristo. E não terá espaço na nossa vida para a segunda morte, que é a morte terrível do eterno afastamento de Deus. Se nós realmente abraçarmos a primeira ressurreição aqui na terra, procurando servir a Deus, fazer o bem, buscando constantemente a reconciliação com Ele, com a igreja, com os irmãos, vamos passar por aquela porta necessária, que é a primeira morte, mas para entrar na vida que realmente interessa. Para realmente recebermos a ressurreição das mãos de Cristo e sermos glorificados nele. No entanto, quem não alcançar a primeira ressurreição, ou seja, não se arrepender dos pecados, viver neste mundo de qualquer jeito, sem buscar a conversão, sem aproximar-se de Deus, ao invés de fazer o bem, praticar o mal, não arrependendo-se, vai necessariamente passar pela primeira morte. E, sem dúvida, também estará na linha para receber a segunda morte, que é a morte eterna. E nesta segunda-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora. Nesse nosso ato de consagração à Mãezinha do Céu, colocamos também nossa confiança em sua intercessão. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova desta minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia e sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma segunda-feira abençoada, cheia de Deus, cheia também da oportunidade de se fazer o bem, de se viver a caridade. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.